A gente continua falando nesse assunto, né? Esse tempo quente, seco, pode trazer desafios para quem pratica atividades físicas ao ar livre. A falta de umidade no ar pode causar desconfortos respiratórios, desidratação e até aumentar o risco de problemas de saúde, especialmente para quem pratica o exercício sem os cuidados necessários. Para entender quais atividades são mais recomendadas nesse período, como se hidratar corretamente e quais horários evitar, a gente vai conversar agora ao vivo com o Guilherme Micheski, que é gerente técnico de academia, está conectado aqui com a gente. Guilherme, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Weber, tudo bem? Um prazerzão poder falar com vocês aqui. Prazer recebê-lo também, ainda mais para fazer um alerta tão importante, porque a gente fala muito sobre a importância do exercício físico, né? E de fato, ele é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Mas com o tempo seco, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E quais cuidados são esses? Na verdade, Weber, o que a gente tem que tomar cuidado é em não fazer algo que seja fora do que está previsto ou que você já tem feito de rotina, né? Acho que o exercício físico, ele não é novidade, que ele faz bem para o nosso corpo, mas qualquer coisa que você vai fazer que você não está acostumado nesse período, não somente de tempo seco, mas de oscilação de temperatura para quente e para frio, é algo que tem que tomar cuidado quando você vai fazer algo diferente do que você está acostumado nesse período tão oscilante aí de temperatura. E quais tipos de atividades físicas são mais recomendadas durante esse período de baixa umidade? Existe alguma que é menos indicada ou não? A gente tem que se adaptar ali mesmo. Legal. Acho que toda atividade física ela é bem-vinda, né? A secura do tempo, por mais que a gente viva em São Paulo, ele não chega num extremo como o deserto, que a gente precise realmente evitar e vetar a atividade física, mas o recomendado para a gente é que sempre faça exercícios que tenha pausas, que tenha intervalos entre as séries ou entre os estímulos, né? Então, exercícios resistidos como musculação, como algo que você suba muito a temperatura, mas já logo volte a frequência base de frequência cardíaca, é o mais indicado do que algo muito longo ou muito constante durante esse tempo com tempo seco. Perfeito. Em relação à hidratação, como é que deve ser feita de forma correta para evitar problemas durante os exercícios? Existe ali uma quantidade ideal de água que deve ser consumida antes, durante e depois da atividade? Perfeito. Antes do exercício, não é interessante beber muita água, né? Porque você vai se sentir um pouco cheio. Durante o exercício, existem alguns estudos que comprovam que após o início, 20 minutos depois do início, beber por volta de no máximo 300 ml de água é interessante porque ele ajuda a regular a densidade do sangue e ajustar a frequência cardíaca. Então, durante o exercício, é interessante tomar, mas não muita água, após 20 minutos, para você poder controlar a densidade desse sangue e o coração trabalhar de forma mais tranquila, mais suave. Após o exercício, segue a rotina normal. E aí a gente indica de 2 a 3 litros de água por dia, dependendo, lógico, do seu quilo, do quilo da pessoa que está ingerindo ou que está se programando para poder tomar água durante o dia. E com relação à alimentação, também tem que tomar algum cuidado específico nessa época de calorão? Sim, é interessante a gente evitar algumas comidas mais gordurosas, mas não somente no calor, né? Mas principalmente nesse tempo mais quente, evitar comida muito gordurosa, porque isso dificulta a digestão, né? Também aproveitar que tá calor para poder variar um pouquinho, né? Tomar um pouco mais de vitaminas, colocar verduras no suco, por exemplo, porque a quantidade que a gente coloca no suco acaba sendo maior do que comendo no prato. Então, a gente aproveita para esse calor aí poder variar um pouquinho, né? Tomar vitaminas, aproveitar a salada, fazer alguma coisa diferente que no frio a gente fica mais indisposto para comer esses pratos mais frios, né? Perfeito. E é bom que a gente já começa agora no calor, né? Com essa mudança de hábito aí, deixa isso para todo o ano, né? Mesmo nas épocas mais frias, a gente mantém uma alimentação um pouco mais leve, acho que facilita ali quem pratica exercícios. E esse tempo seco prejudica também a qualidade respiratória, né, de todas as pessoas. Tem como a gente, durante a prática dos exercícios, minimizar os efeitos negativos e conseguir manter a mesma performance ali nas atividades? Legal. O exercício físico, ele entrega retorno para o nosso corpo no curto, médio e no longo prazo. Quando a gente vai pensar em adaptações cardiorrespiratórias, é a partir do médio prazo para o longo prazo. Então, a gente vai conseguir sentir efeito dessa melhoria da sensação cardiorrespiratória depois de uma frequência de uma semana ou até 15 dias de exercício físico constante.
Porém, assim que você termina o exercício, já vem aquela sensação de prazer, de satisfação, e que até consegue eliminar algumas toxinas ou algumas dificuldades respiratórias devido à exigência cardiorrespiratória do treino que você acabou de fazer. Então, a gente até fala, né? O exercício é o melhor produto. Ele entrega retorno de curto, médio e longo prazo. E esse período de quentura, de tempo mais seco, não pode ser uma muleta para a gente poder começar ou permanecer nesse hábito, né? Não pode, né? Agora, tem diferença nos cuidados para quem faz atividade dentro de uma academia, num ambiente fechado, e de quem faz atividade ao ar livre? Sim, a gente tem um pouquinho de atenção em relação a isso, não somente por conta da preservação do ar-condicionado quando o ambiente é seco, quando o ambiente é fechado, desculpa, mas também no ambiente aberto acaba sendo um pouco mais. Você se expõe muito mais a poluições, a ambientes externos, enfim, aí você consegue ou você sofre um pouquinho essa interferência. Então, os cuidados que a gente fala, não existe um melhor ou pior, existem alguns cuidados a serem indicados. Quando você faz em ambiente fechado, se certifica que o ar-condicionado está bem filtrado, bem limpo, e isso garante uma certa saúde desse ar que você tá inalando. Ou deixa, logicamente, a janela aberta, a porta aberta, deixa um ar para poder ventilar. É sempre o mais indicado. Quando você está no ambiente externo, é interessante sim você evitar o período do dia mais seco, né, mais próximo do meio-dia em algumas regiões, né, a gente não pode falar para todas, mas que você também evite alguns locais que tenham muito tráfego de carro. Procura um parque, primeiro, né, pela segurança de ser fechado, de você não ter perigo, mas também por ser mais arborizado e poder você pegar uma sombrinha no meio da atividade e até respirar um ar um pouco mais limpo, um pouco mais fresco. Isso, com certeza, além de fazer diferença para o exercício, faz diferença para durante você sentir bem também. E nessas duas ocasiões, tanto nos ambientes fechados quanto ao ar livre, a hidratação segue sendo essencial, né? E como que essa hidratação deve acontecer? Porque hoje em dia a gente vê muitos produtos sendo vendidos, né? Isotônicos, água de coco vendida ali em caixinha. Até que ponto isso pode ser positivo ou até que ponto é melhor seguir ali com a tradicional água na nossa garrafinha mesmo? Legal. Durante o exercício, é interessante permanecer a água, né? Porém, em algumas atividades específicas, como corrida de longa duração, ou que você vai ficar muito tempo fazendo o exercício que você não se alimentou antes, alguns isotônicos, sim, pode ser uma boa estratégia, porque ele tem uma certa quantidade de carboidrato e sal mineral que vai te ajudar na performance durante o exercício. Porém, se você se alimentou bem, se você está num ambiente que você controla, que você tem consciência do que vai acontecer, a água é sempre uma boa estratégia. E após o treino, aí sim é interessante, por exemplo, uma água de coco ou até um isotônico para poder recuperar toda essa hidratação, esse sal mineral que você perdeu ao longo do exercício, para você poder repor e seguir durante o dia. Porém, nada melhor do que uma água, ou, na minha visão, uma água de coco depois do treino, é sempre uma boa estratégia. Às vezes o tradicional já resolve, né? Agora, quando a gente vai fazer exercício com criança, com idosos, a gente tem que tomar alguns cuidados especiais, certo? Sim, sim. Para esses perfis, é sempre interessante deixar mais fácil acesso qualquer tipo de hidratação. E essa hidratação é sempre interessante ser numa temperatura que seja palatável, né? Que seja gostoso para poder ingerir. Criança, se está com alguma coisa, água quente, ela já não vai querer. O idoso provavelmente também vai sentir uma certa dificuldade de ingerir essa água um pouco mais quente. Então, para esses casos, sempre ter fácil acesso e de boa qualidade, digamos assim, é sempre uma boa estratégia também. Tá ótimo, Guilherme. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, pelo alerta, as orientações para quem está em casa, quer manter ali as atividades físicas ou começar agora. Importante é isso, não ficar parado, viu? Mas é fundamental tomar alguns cuidados também. Abraço para você. Tchau, tchau.